Graças a Deus. Nos alegramos nesta noite de perceber até aqui ter nos ajudado o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você, da sua família. E Deus, que é o Senhor da igreja, Ele tem cuidado e vai continuar cuidando da igreja. E Ele, que é o Senhor desta igreja, que faz parte da sua igreja, que está espalhada sobre a face da terra, tem caminhado conosco, tem nos ajudado, tem nos provido, razão pela qual chegamos até aqui. Somos sonhadores, temos sonhado juntos e continuamos sonhando, não é, com esta igreja. E agradecemos a Deus pela vida desses irmãos, os quais irmãos e irmãs que Deus levantou nessa equipe de engenheiros, de arquitetos, de advogados, de articuladores, né, de apoiadores, né, o conselho da igreja em geral, todos os membros do conselho, que estão imbuídos, né, nesse sonho da reforma da igreja. Não obstante, essa equipe está envolvida e o conselho que apoiou e tem acompanhado, mas essa obra, este sonho, esse projeto, é uma obra, é um sonho, um projeto da IPI Central de Cuiabá e de tantos quantos queiram abraçar este sonho conosco. Amém? Sempre há lugar para mais um neste sonho, como sempre há e haverá lugar para mais um, para mais uma nesta igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu quero, nesta noite, nessa linha de tudo quanto tem acontecido aqui, desse projeto, né, e das manifestações de provisão de Deus, quero compartilhar com você uma palavra. E apesar de eu ter escolhido um texto longo, eu quero ler só o Êxodo 30, os versos 35, os versos 4 e verso 5. Cadê o controle aí, o gente boa que pegou? Vamos ajudar aí nesse negócio. Êxodo capítulo 35. A mensagem estará fundamentada em todo o capítulo e até o verso 7 do capítulo 36. Mas eu quero ler com você, nessa noite, os versos 4 e 5 do texto. Diz assim a boa palavra do Senhor. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, querido Pai, nós te adoramos pela bênção de pertencer ao Senhor, pela bênção de te conhecer, pela bênção de fazer parte da tua igreja e fazer parte dessa igreja que é parte do teu povo que está espalhado sobre a face da terra, Igreja Presbiteriana Independente Central de Cuiabá. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nesta noite, que lemos e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que a tua palavra alcance as nossas mentes e corações e possa produzir os efeitos para o qual ela será designada. Fala conosco, abençoa-nos nesta noite com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O tema da mensagem desta noite é: Deus nos chama para contribuir com a sua obra. Você pode dizer comigo esse tema? Assim, eu não senti muita firmeza de vocês não, nem no tema, né? O tema da mensagem desta noite é: Deus nos chama para... Sim, Deus nos chama a contribuir com a sua obra. Nos capítulos anteriores a esse capítulo que lemos, encontramos a narrativa da subida de Moisés ao Monte Sinai, onde ele recebe então as leis de Deus, o Senhor. Mas na ausência de Moisés, e por Moisés estar demorando, diz aqueles capítulos que
Quando Moisés voltou, o povo, na ausência de Moisés, havia pressionado Arão, e para que Arão fizesse um bezerro de ouro, e então pudessem eles adorar aquele bezerro de ouro, porque eles estavam sentindo a falta de Moisés. E naquela ocasião foram recolhidas ofertas para construir aquele bezerro de ouro. Moisés então tinha ido ao Monte Sinai, ficou ali 40 dias. Quando Moisés volta, percebe aquela festa, aquela celebração. E a festa e a celebração não era por louvor e adoração a Deus, mas o povo estava celebrando e agora adorando um bezerro que havia sido feito. E uma das ordenanças de Deus para aquele povo era que eles não deveriam adorar outros deuses além do Senhor. Moisés ficou tão entristecido com aquilo que viu, que diz o texto que Moisés quebrou as 2 tábuas que Deus havia escrito as leis do Senhor para entregar ao seu povo. Deus ficou tão entristecido com o comportamento daquele povo naquela ocasião, que diz que ele irou-se de tal maneira que decidiu destruir todo o povo de Israel por causa daquela postura idolátrica. Mas Moisés, apesar da tristeza que sentiu, intercedeu a Deus pelo povo, de maneira que Deus se compadeceu do povo pela intercessão de Moisés e não destruiu. E aí, na sequência, o texto que lemos, Deus dá uma oportunidade e chama de novo Moisés ao Monte Sinai. E agora chama Deus Moisés ao Monte Sinai e diz Deus a Moisés, nessa segunda subida ao monte, no verso 1 e 2 do capítulo 34. Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali apresentes a mim o cimo do monte. Deus chama Moisés novamente para falar com Moisés, e quando Deus chama Moisés novamente para falar com ele, Deus então dá para ele todas as ordenanças que havia dado. E entre as ordenanças e as orientações que Deus havia dado para Moisés, agora Deus fala para Moisés convocar o seu povo, e não só lhe dar ordenanças, mas a convocação para que o seu povo contribuísse com a construção do tabernáculo. O texto que lemos fala exatamente isso, que Deus chama o seu povo para fazer parte da construção do tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Exatamente aquele espaço que no deserto deveria ser estabelecido como lugar para congregar o povo de Deus, como lugar onde o povo estaria se ajuntando para louvar, adorar e celebrar ao Senhor. Então, aquele tabernáculo, para que fosse construído, o povo então foi convocado para levarem ao Senhor as suas ofertas, a fim de que aquele espaço fosse construído e tivesse então espaço como referência do encontro com Deus, referência da manifestação da glória de Deus, referência da congregação do povo de Deus para prestar culto e para celebrar o Deus que havia lhes tirado do Egito para a terra prometida. Quando nós olhamos para o capítulo 35, texto que nós lemos, e aí o capítulo 36, percebemos que Deus não só convoca o seu povo, mas fica expresso também no texto como o seu povo deve contribuir. Como deve ser a motivação do seu povo nessa contribuição, nesse trazer de suas ofertas para a construção do tabernáculo. Não só percebemos o chamado de Deus para a construção, para o povo trazer suas ofertas, mas fica no texto expresso como deve ser trazida essas ofertas. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que a contribuição deve ser feita com alegria e disposição de coração. O povo é chamado para contribuir, mas a contribuição não podia ser como uma forçação, por obrigação, como que por um legalismo. O chamado de Deus para o povo contribuir com a sua obra era um chamado para que o povo fizesse com a consciência do que estava fazendo. E, portanto, ao levar as suas ofertas ao Senhor, deveriam levá-las com alegria e disposição de coração. E é isso que nós podemos perceber nos textos, é isso que nós podemos perceber nos versos que se seguem
do texto. No verso 22 diz: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Próximo texto. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. O texto nos informa, meus irmãos, Deus nos convocando o seu povo para contribuir, mas essa contribuição deveria ser com a disposição do seu povo e com a alegria de coração. O povo precisava entender aquele momento que eles estavam vivendo. Antes, eles haviam levado ofertas, mas as ofertas que eles haviam levado era para construir um bezerro de ouro. Diz o texto anterior que eles levaram ofertas de ouro, de prata e de bronze e entregaram a Moisés de tudo aquilo que Deus havia dado para eles. Quando eles saíram do Egito, eles usaram seus recursos de forma profana. Usaram seus recursos de maneira que não agradaram a Deus. Usaram seus recursos de maneira que não produziu o bem do povo. Usaram os recursos de maneira que, ao invés de produzir edificação, trouxe contenda, dissensão e o juízo de Deus sobre o povo. Agora então Deus fala para Moisés: congrega o meu povo e convoca todo o meu povo para a construção do tabernáculo. Mas eles devem contribuir com esta obra, e porém devem contribuir com disposição e alegria de coração. O apóstolo Paulo nos faz perceber como deve ser, quando no texto, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O nosso serviço ao Senhor sempre deve ser um serviço feito com alegria. Nunca será aceita para o Senhor uma oferta que apresentamos a Ele por obrigação, por forçação, simples e puramente por necessidade. Mas a oferta que Deus espera receber de mim, de você e de todo o seu povo, é aquela oferta que parte de um coração disposto, é aquela oferta que parte de um coração alegre, é aquela oferta que parte de um coração que reconhece que tudo quanto tem e tudo quanto é, vem das mãos do Senhor, e para o Senhor apresenta e consagra suas ofertas com alegria, com prazer, consciente e intencionalmente. Essa é a oferta que Deus nos chama a trazer, com essa motivação. E Paulo, entendendo isso, quando escreve à igreja, diz exatamente isso: Deus ama ao que dá com alegria. Quando Davi escreve o Salmo 100, ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e acrescenta: servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Então somos convocados a contribuir, mas não aleatoriamente, não sem consciência, não como uma forçação, não como uma relação de troca, mas contribuir com esta causa com alegria. Segundo, a nossa contribuição deve ser conforme as nossas posses. Guarde o que eu vou falar para você. Deus nunca nos pede para oferecer a Ele algo que Ele mesmo já não nos tenha dado. Deus nunca nos pede para oferecer a Ele algo que Ele mesmo já não nos tenha oferecido. Deus não pede de nós nada que nós não podemos fazer. Deus não pede de nós nada que nós não temos para oferecer. E de uma certa forma até que Deus pede de nós o que nós não temos para oferecer. Em que sentido? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele é a prata, dele é o ouro, dele é o céu, dele é a terra, dele é a plenitude, dele é a vida, dele é todos, são todos os recursos que existem. Então, na verdade, Deus pede que ofereçamos a Ele não aquilo que nos pertence, mas aquilo que Ele nos confiou como mordomos.
aquilo que Ele nos confiou como administradores. Então, em função da sua obra, que precisa acontecer aqui na terra, Ele convoca os seus filhos, que têm a consciência de que tudo que tem recebeu de suas bondosas mãos, e chama os seus filhos para que os seus filhos e filhas contribuam cada um conforme aquilo que tem recebido. Cada um conforme suas posses, conforme os seus recursos. Nós temos aqui essa expressão e essa expressão. Essa expressão aqui trata-se do texto da viúva. Jesus estava no templo certa vez, observando as pessoas que levavam ali seus dízimos e ofertas, e ele conversou com os discípulos, fez uma pergunta: vocês perceberam qual deles foi quem contribuiu mais? Os discípulos então não falaram nada, não entenderam, e Jesus falou: olha, quem contribuiu mais foi esta mulher viúva. Ela apresentou só 2 moedas, porém ela apresentou 2 moedas que correspondiam ao melhor que ela tinha, a tudo que ela tinha e podia. Ela consagrou aquilo que era de mais precioso que estava em suas mãos. Porém, Jesus percebeu muitas outras pessoas levando grandes quantias. E Jesus falou: está vendo aqueles outros? Apesar das grandes quantias que eles estão apresentando daquilo que sobeja, daquilo que sobra, daquilo que não faz nenhuma falta para eles, daquilo que não tem nenhum valor e nenhum significado. Essa mulher, não obstante apresentar 2 pequenas moedas, ela ofereceu a melhor oferta diante do Senhor, porque ela ofereceu segundo aquilo que ela tinha e o melhor do que ela tinha. Então nós somos convocados a contribuir com a obra de Deus, mas a nossa contribuição deve ser conforme aquilo que nós temos. Talvez a melhor oferta de um não será a melhor oferta de outro. O presbítero Marcos falou aqui que talvez alguns a melhor oferta será 1 milhão. Aleluia, né? Talvez aqui alguns a melhor oferta será R$1. Você está entendendo? Que não tem a ver com o valor, mas tem a ver com as posses de cada um, e que aquela oferta represente o melhor que você pode oferecer ao Senhor, como oferta de amor, como oferta de sacrifício, como oferta consciente e intencionalmente, como oferta que é fruto de gratidão e de alguém que entende: tudo que eu tenho vem do Senhor e eu quero contribuir para a obra do Senhor aqui na terra. O texto que se segue diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua conforme esteja no seu coração. Então, contribua conforme suas condições. A gente às vezes tem ouvido de algumas informações, de pressões de alguém que, fazendo menção da obra do Senhor, exigem das pessoas que ela até ofereçam o que elas não têm. E o mais triste do que isso não é só exigir das pessoas que elas ofereçam o que elas não têm, é exigir delas o que elas não têm, e aí como uma relação de troca, elas trazendo, porque se elas fizerem assim e assado, Deus vai fazer isso assim e assado. Não é assim que nós entendemos, não é isso que nós aprendemos no texto. O povo não se apresentou diante de Deus trazendo oferta na expectativa daquilo que eles haveriam de receber. Eles apresentaram oferta na consciência de que eles já haviam recebido. Eles apresentaram oferta na consciência que estavam participando da obra do Senhor. Eles apresentaram uma oferta consciente de que o que estava fazendo era para glorificar a Deus. E certamente o Deus que havia cuidado deles até aquele momento no deserto e não havia deixado faltar nada. Quando faltou água, Deus fez sair água da rocha. Quando faltou o alimento, Deus fez vir o maná que desceu dos céus. Em outra ocasião mandou os codornizes. Quando estava com frio, Deus colocou a coluna de fogo para conduzir-los no deserto em densas trevas. Quando o sol estava causticante, Deus colocou a nuvem para ampará-los. Então eles sabiam, Deus estava com eles e Deus estava cuidando deles até aquele momento. Então eles não levavam a oferta como barganha ou como expectativa do que Deus haveria de dar para eles. Eles levavam a oferta do que tinham, na consciência de que já haviam recebido muito do Senhor. E por isso cada um contribuiu conforme as suas posses
e está difícil, passou. Olha o que diz o texto no verso 29. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. Qual era o chamado? Tomai do que tendes. Tomai do que tendes. O outro texto, é melhor você se conduzir aí, conduz aí, por favor. No outro texto, tópico 2, vamos ler juntos? E disseram a Moisés o povo: traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse a Moisés. O povo trouxe cada um conforme as suas posses e trouxe o melhor do que podia estar trazendo. Então isso aprendemos da palavra do Senhor. Em Provérbios capítulo 3, verso 9, nós vamos perceber Salomão dizendo para o povo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com teus bens e com todas as primícias de tua renda. Aprendemos a terceira coisa nessa forma de contribuição. Como deve ser a nossa contribuição? A contribuição deve ser conforme as habilidades de cada um. Cada um pode oferecer sua oferta ao Senhor. Mas é possível que você fale: pastor, eu não tenho aqui finanças para trazer por alguma razão, eu não tenho dinheiro, não estou trabalhando. Não só pode ser a nossa oferta de dinheiro ao Senhor, mas cada um pode ofertar ao Senhor conforme também as suas habilidades. Olha o que diz dos versos 30 a 35 do capítulo 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras e engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, e a ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Então perceba que o povo levou não só diante de Deus ouro, prata e bronze, entre outros materiais, mas eles também colocaram as habilidades, os conhecimentos que eles tinham para servir ao Senhor naquela obra. O que nós temos visto aqui também nesta igreja: os irmãos, as irmãs, habilitados, cada um na sua área, que têm colocado suas vidas para servir ao Senhor conforme a habilidade, conforme a capacidade de cada um. E na verdade, a igreja não existe, não pode caminhar, se edificar, se não for dessa forma. Cada um oferecendo ao Senhor a sua oferta, conforme também suas habilidades. E isso é extensivo, desde aquele que ensina, desde aquele que prega, aquele que toca, aquele que canta, aquele que trabalha com engenharia, aquele que trabalha com advocacia, aquele que trabalha na projeção, no multimídia. Em qualquer atividade, nós poderemos servir ao Senhor também com as habilidades que Ele nos confiou. E de maneira que quando nós dispomos os nossos recursos intelectuais, nossa inteligência, nossas capacitações nas mãos do Senhor, o Senhor faz com que o seu nome seja glorificado e todo o seu povo seja abençoado com a participação de cada um individualmente e, portanto, a participação de cada um também na sua coletividade. Somos chamados a contribuir conforme as nossas habilidades. Diz o apóstolo Paulo quando escreve em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que palavra encorajadora! Nós podemos ter a convicção de que cada iniciativa nossa, cada ação nossa, cada atitude nossa, em prol do Senhor, em nome do Senhor e na obra do Senhor, essa atitude será reconhecida.
essa atitude será registrada. E diz essa palavra que essa atitude será recompensada. Tudo que fazemos em nome do Senhor e para a glória do Senhor mesmo virá a recompensa. E eu gosto sempre de falar, possa ser que nós, quando fazemos menção das pessoas, esquecemos os nomes de alguns que contribuíram, que participaram, que trabalharam por causa das nossas limitações de mente, de memória. Mas pode ter certeza, Deus não esquece de ninguém que com coração disposto e com alegria contribui, serve a sua obra, ou serve ao Senhor, servindo a sua igreja, serve ao Senhor, servindo no reino do Senhor. Pode ter certeza, cada passo seu, cada centavo seu, cada ação sua em prol da obra do Senhor, diz a palavra, terá uma recompensa do Senhor. É verdade que fazemos isso porque todos nós já temos sido abençoados, amém? Mas podemos contar com a promessa que Deus também nos recompensará na sua graça e bondade. E por fim, olhando para o texto, a nossa contribuição deve ser para a obra do Senhor, mas como uma oferta para o Senhor. A contribuição para a obra do Senhor deve ser uma oferta ao Senhor. Paulo já havia dito, não contribuir por necessidade. Eu acho interessante esse texto. Paulo fala assim, não contribuir por necessidade, ou por causa de constrangimento do coração. Temos necessidades, sim, temos muitas necessidades. Mas me chama a atenção lá no Antigo Testamento, nesse texto, e me chama a atenção lá no Novo Testamento, quando Paulo diz, não contribuir por necessidade, mas com alegria e singeleza de coração. E nesse texto, no verso 24, diz o seguinte, todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. Todo aquele que trazia oferta de ouro, de prata e de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. Não era pura e simplesmente pela consciência de uma obra que precisava ser feita. Havia uma obra a fazer? Sim. Mas ao contribuir para aquela obra que precisava ser feita, não era uma contribuição meramente por necessidade. Mas a minha contribuição é apresentada como oferta ao Senhor. Como uma oferenda a Deus. Como um presente a Deus. Como expressão de um coração grato ao Senhor. Como expressão de um coração, como aprendemos, disposto ao Senhor. Temos na igreja muitas necessidades, amados irmãos e irmãs, sim. Mas eu quero nessa noite chamar todos vocês à consciência de que cada iniciativa nossa e cada centavo que apresentarmos ao altar deve ser, antes de qualquer coisa, como expressão de louvor, como expressão de adoração, como uma oferta que suba às narinas a presença do Senhor como aroma agradável. E assim, apresentando diante do Senhor as nossas ofertas, com essa consciência de que para o Senhor é que queremos apresentar, podemos ter pelo menos duas certezas. Primeiro, Deus receberá a nossa oferta. Segundo, o nome dele será glorificado através da obra que será feita. Amém? Então a nossa oferta para a obra do Senhor deve ser uma oferta ao Senhor antes de qualquer coisa, antes de qualquer necessidade. O texto de Colossenses capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo ratifica essa ideia ao dizer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não como para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Que palavra maravilhosa. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. É a Cristo o Senhor que nós servimos. Servimos com as nossas canções, servimos com os nossos louvores, com as nossas orações, servimos ministrando as nossas crianças, servimos ensinando as classes, servimos pregando,
servimos tratando das questões jurídicas da igreja, servimos colocando à disposição, fazendo projeto, trabalhando toda a parte do tempo que precisa. Servimos quando estamos na cantina. Servimos quando nos preparamos para oferecer nosso melhor louvor. Servimos quando vamos preparar um evento a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Servimos quando estamos liderando uma célula. Servimos quando visitamos alguém que está necessitado. Servimos quando fazemos uma visita no hospital. Servimos ao Senhor de várias formas. Servimos ao Senhor trabalhando em prol da justiça e denunciando a injustiça. Sim, servimos ao Senhor de várias formas. Servimos ao Senhor de várias formas. E nós devemos entender isso. É serviço ao Senhor quando fazemos com a consciência de que, sobretudo, para o Senhor é quem estamos fazendo. Nós servimos aos homens. Servimos a igreja, servimos a cidade, servimos a nação, mas antes de tudo devemos saber e devemos ter a consciência. Fazemos o que fazemos e devemos fazer bem feito, e o melhor do que nós podemos fazer, com a consciência de que tudo o que fazemos, antes de qualquer coisa, fazemos para o Senhor. Amém? Fazemos para o Senhor. Os homens serão beneficiados pelos nossos serviços. Mas o serviço que prestamos aos homens, o serviço que prestamos à igreja, o serviço que prestamos à sociedade, é o serviço que, antes de tudo, apresentamos a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Amados irmãos e irmãs, eu tive a oportunidade e o prazer de ler a ata de fundação dessa igreja. Tive a oportunidade de ler como essa igreja foi fundada. E entre algumas coisas que me alegraram na fundação dessa igreja e na leitura desta ata, foi perceber que essa igreja sempre foi fiel nos seus dízimos e generosa nas suas contribuições. Era uma igreja pequena, mas é uma igreja que tinha se sustentado, se fortaleceu e cresceu, porque ela tinha essa marca da fidelidade dos dízimos dos seus membros, e da generosidade de suas contribuições. Eu vi, lendo as atas, pessoas que doaram terrenos para que a igreja pudesse se edificar. Eu vi nessas atas pessoas que fizeram doações de outros bens. Eu vi nesta ata pessoas que fizeram doações generosas. Não vou citar nome e nem valor, mas percebi que era uma marca da igreja. Eu pude chegar aqui em 2004. E quando cheguei aqui encontrei, já falei aqui algumas vezes, um grupo de 32 irmãos. Um templo lá no Araés, onde nós estávamos. Fragilizado, com algumas necessidades, o nosso som com muitas deficiências, atrapalhava bastante na hora de pregar. Não tínhamos ar-condicionado, os que tinha não atendia, eram muito antigos. Tínhamos algumas limitações. Mas aquela igreja tinha aquele DNA, fidelidade nos dízimos, generosidade na contribuição. E eu me juntei àqueles irmãos, 32 irmãos e irmãs que compunham a igreja naquela ocasião. E sonhamos reformar aquele templo. E sonhamos mudar o som daquele templo. E sonhamos deixar aquele templo arrumado. E juntos conseguimos reformar todo o templo em um ano. E juntos conseguimos, depois de 1 ano e meio, comprar um som novo para aquela igreja. E juntos compramos um projetor multimídia. E então estávamos agora uma comunidade de 67 pessoas, depois de quase 2 anos, num templo todo reformado, com ar-condicionado split igual a esse, com um som novo e um projetor multimídia. Um momento maravilhoso nós estávamos vivendo como igreja, amém? E aí, nós continuávamos com um grande sonho. Depois dessas experiências, o sonho se ampliou. Queríamos agora comprar um grande terreno e construir um templo para 400 pessoas. Mas Deus pensou muito maior, porque diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Então pensamos em comprar um terreno que pudesse comportar 400 pessoas. Deus nos apresentou um templo praticamente pronto, que na ocasião, pela avaliação dos que estavam tratando a questão arquitetônica, dava para compor, para acolher quase 1000 pessoas. E então foi nos apresentado esse templo
né? Na ocasião por R$680 mil. Já falei para vocês, nós arrecadávamos R$6.000. E esses R$6.000 era para fazer tudo: manutenção da equipe pastoral, zeladoria, água, luz, telefone e todas as necessidades da igreja. Mas quando foi nos apresentado esse tempo, mais uma vez, por causa do grupo comprometido em trazer seus dízimos e do grupo comprometido em contribuir com as suas ofertas, juntamos-nos todos os 67 e ousamos comprar esse templo aqui. 67 pessoas. Demos naquela ocasião R$80 mil de entrada e tinha 600 mil para pagarmos em 5 anos. E aí, amados irmãos, viemos para aqui. E olha, chegamos até aqui, como você está vendo, não tinha ar-condicionado, não tinha esse som que você está vendo, não tinha as salas que tem para criança, tinha um ventilador que a gente sofria aqui no culto, todo mundo ficava se abanando, escorrendo, tinha que pregar rápido, porque senão ninguém aguentava. Era assim a nossa situação. Mas por causa da fidelidade dos dízimos desta igreja, por causa da generosidade de muitos irmãos, colocamos ar-condicionado. Colocamos as salas que estão aí distribuídas. Conseguimos fortalecer a equipe pastoral. Acrescentamos, temos secretaria na igreja. Temos serviço de contabilidade. Temos uma zeladora de tempo integral para manter o espaço. Porque quem limpava a igreja muitas vezes eram os jovens, eram os adolescentes, eram os pastores, eram os diáconos, os presbíteros. Éramos nós mesmos que fazíamos escala e limpávamos a igreja. Muitos irmãos fizeram isto aqui. E hoje, por causa dos dízimos e ofertas que são trazidos aqui dos irmãos, nós então temos o que nós temos aqui. Deus fez milagre nesse tempo. Pessoas foram tocadas pelo Senhor, não eram nem desta igreja, e vieram aqui pagar uma parcela inteira. Teve um amigo, fui numa pesca, aí já, essa história é bem conhecida, e ele, pastor, mas tinha uma empresa também, ficou sabendo da história, eu conheci a primeira vez, ele poderia doar para qualquer outra igreja, para qualquer amigo. Mas um dia se sentiu tocado e doou para essa igreja, para nós, uma mensalidade. Lembro do valor porque todo mês eu tinha que lidar com isso. E ele então mandou um cheque, R$7.367,19. Naquele mês, o único mês que ia juntar 2 mensalidades. Nunca tinha acontecido isso. Muito apertadamente nós conseguimos pagar todo mês. Mas naquele mês ia juntar 2. E nós estávamos sofrendo, orando, pedindo a Deus. Deus levantou aquele pastor, e aquele pastor então poderia ofertar para qualquer igreja de amigos íntimos, porque eu só tinha visto ele uma única vez, mas Deus o tocou para ele mandar a oferta que ele queria dar para esta igreja. Estava passando, quando estava no Araés, uma pessoa visitando a igreja, quando eu mostrei o projeto. A pessoa não era da igreja, não era evangélica ainda naquela ocasião, estava visitando. Quando nós apresentamos o projeto, depois de uns dias a pessoa voltou para Rondônia e de lá ligou para alguém e disse: olha, o pastor apresentou um projeto naquela ocasião, vocês compraram aquele imóvel aquele tempo? Não, não compramos, nós não temos o dinheiro e tal. Fala para o pastor que se ele for comprar aquele templo, pode contar com R$20 mil, meu. Deus tocou no coração daquele homem. Depois eu fiquei sabendo que ele é tão cuidadoso que para comprar um alfinete ele faz 10 cotações. Então nós podemos perceber que essa oferta, de qualquer maneira, seria um milagre. Mas nessa ocasião o milagre foi ainda maior, amém? E Deus nos abençoou com esse valor. Mas no decurso da história, Deus nos abençoou de várias formas. Pessoas venderam pizzas, pessoas fizeram bolo, pessoas trouxeram suas ofertas aqui, além do dízimo que trazia com amor, trouxeram ofertas que eram maiores do que os seus dízimos, e eu percebia com muita alegria. Pessoas se dedicaram a trabalhar, pessoas cozinharam lá embaixo na cantina. Foram várias mobilizações que aconteceram nesta igreja, e Deus fez grandes milagres para termos chegado até aqui, amém? E Deus fez esses grandes milagres também, especialmente através de pessoas como você. Não choveu dinheiro na igreja. Não teve um dia que nós estávamos orando aqui e choveu dinheiro. Mas sabe qual foi o milagre? O milagre foi o milagre da compreensão do que nós estamos falando nesta noite. Deus nos chama a contribuir com a sua obra. Primeiro, com alegria e disposição de coração. Deus nos chama a contribuir com a sua obra, com cada um com o melhor do que pode contribuir. Deus nos chama a contribuir
com a sua obra, como uma expressão de oferta, de adoração ao Senhor. Foi com essa compreensão que nós estamos chegando, que nós chegamos até aqui. Queridos irmãos, nós, em nome do Senhor Jesus, queremos ir muito mais longe. Eu faço parte dessa história. Você faz parte dessa história. E eu quero convidar você, eu estou até aqui a caráter, né, a viver e a fazer parte desse novo tempo, num novo templo. Esse espaço que aqui está, é um espaço para acolher vidas. É um espaço para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. É um espaço que não pertence a nenhum de nós individualmente, porém pertence a todos nós coletivamente. Não é a casa de Deus, porque Deus não mora em templos feitos por mão de homens. A casa de Deus é você, a casa de Deus sou eu. Mas é um lugar que foi consagrado para congregar o povo de Deus, para pregar a palavra de Deus, para ministrar às crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, para ministrar a fim de que as nossas famílias sejam mais fortes, a fim de que a sociedade seja melhor, a fim de que nós tenhamos dias melhores, a fim de que tenhamos um espaço de referência, de encontro com o povo de Deus e de encontro com Deus. Sim, esse lugar existe, foi conquistado e foi nos dado e foi consagrado para glorificar a Deus através de vidas que serão alcançadas e abençoadas neste lugar pela palavra de Deus. Por isso, eu e você já fazemos parte dessa história. E se nós queremos que esse projeto seja execuível, que nós possamos avançar e ir mais longe, nós precisamos considerar que Deus chama novamente o seu povo. Deus chama a mim, Deus chama você, para que nós possamos contribuir com esta obra, não na expectativa do que haveremos de receber, mas na certeza de que muitos já temos recebido. Amém? Não como pura e simplesmente por uma necessidade, mas como expressão da nossa oferta ao Senhor. E por que não dizer, por consciência de que nós participamos dessa história, por consciência que nós somos essa história, por consciência de que nós fazemos parte dessa missão. Deus nos chama a contribuir com a sua obra. Já falei aqui, a igreja não é mantida nem ajudada pelo governo federal. A igreja não é mantida nem ajudada pelo governo estadual. A igreja não é mantida nem ajudada pelo governo municipal. A igreja é mantida pelos filhos e filhas de Deus que estão sendo abençoadas pelo Senhor e por isso são fiéis com seus dízimos e por isso apresentam com alegria as ofertas. Entendam, os dízimos para que servem? Os dízimos servem para manter todas as atividades dessa casa que chamamos Casa do Senhor, ou desse espaço chamado Casa de Oração. Desde a manutenção, sustento da equipe pastoral, zeladora, contabilidade, água, luz, telefone, os instrumentos e tudo que você vê aqui são mantidos com os dízimos. Então nós não poderemos tirar nenhum valor dos dízimos para essa reforma. Dos dízimos nós até tiramos e enviamos para manter muitos missionários. Mas não faremos isso em relação à reforma. Como foi que o tabernáculo foi construído? Como foi que o templo de Salomão foi construído? Não foram com os dízimos. O templo de Salomão e o tabernáculo foi construído com as ofertas voluntárias que o povo de Deus apresentou diante do Senhor com alegria. E assim o templo foi construído, assim o tabernáculo foi construído e assim é que se faz a obra do Senhor. Foi assim que chegamos até aqui e é assim que iremos mais longe em nome do Senhor Jesus. Amém?